Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje, um dia que teve bastante movimentação, né? Depois de um dia tão travado como ontem, a gente até espera que o próximo dia tenha uma amplitude maior, ainda mais que ontem ele praticamente não fez 1.000 pontos, né? Apesar do último movimento do dia ter sido grande. Vamos ver como eu comecei a leitura do dia de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025. E ontem nós tivemos então aqui, ó, um dia que foi extremamente equilibrado, o dia inteiro. Ele trabalhou o dia inteiro dentro desse range aqui, ó, que foi de equivalente entre máximas e mínimas, foram 740 pontos, até que chegou às 18h05. E aí sim, nas 18h05, ele acabou fazendo uma amplitude que acabou fechando o dia aí com 1.800 pontos. Então, o que acontece? Eu tenho como referência isso aqui, que foi o equilíbrio todo do dia de ontem, tá? E tenho essa movimentação do dia de ontem, que foi aqui um rompimento desse equilíbrio, né? Um desequilíbrio muito forte comprador, porém chegando até uma região aqui de topo. E eu acho que esse movimento todo que fez aqui ontem, né, dessa maneira que foi no final do pregão, onde eu acredito que o mercado está mais vazio, então eu não consigo ver aí característica desse movimento que façam com que eu considere que foi um desequilíbrio muito forte ontem. Tá? Então, quando começa o dia, a primeira coisa que eu estou interessado é analisar como os vendedores e os compradores vão se comportar abaixo da barra 110, na mínima da 110, e na máxima da 112, que foi a máxima do dia. Tá? A abertura do pregão começou aqui na barra número 1, já nessa região aqui mais próximo do fundo, uma barra aqui que deixou sombra dos dois lados, um corpo aí mais ou menos de 50% da barra, né, passando um pouquinho também a região de 50% dela, abaixo das médias, porque as médias ficaram mais altas, né, devido a esse movimento alto aí no dia de ontem. Então, eu prefiro começar o dia considerando que é mais provável que o mercado vai ficar trabalhando dentro desse range aqui no início do dia. Então, eu marco aqui a mínima da 110 como fundo, a máxima da 112 como topo, passo a desconsiderar toda essa região aqui para o fundo, porque eu estou considerando que essa movimentação que aconteceu no final do dia é mais importante para o início do nosso dia de hoje do que toda a movimentação do dia de ontem. Claro que eu vou levar em consideração que ontem nós não tivemos vendedores abaixo da mínima, tá? De ontem. Mas, ainda assim, eu prefiro considerar esse primeiro movimento aqui e vou torcer para o mercado começar o dia fazendo um range de abertura nessa região. É isso que eu estava analisando do dia de hoje. Aí a 2, a 3, né, 4, 5, uma sequência compradora, né, interessante, deslocando o preço para cima, sinais de pressão, sinais de força, né, carregando, fechando sempre próximo da máxima de cada barra, e até que vem uma barra número 6 aí, que é uma barra, né, surpresa comparado a esse primeiro movimento do dia, né, já uma reversão aqui desse movimento, que pode ser uma desistência dos compradores já realizando lucro, nesse início, ou pode ter uma entrada de força vendedora nessa região. De qualquer forma, dentro do contexto que eu estava lendo de equilíbrio, não tem nada para fazer. Tá? Então, fique só observando o mercado. E até que vem a barra número 8, uma barra grande, se deslocando rápido até o fundo dessa região. Então, eu acredito que a minha leitura inicial de equilíbrio desse ponto aí faz sentido e se confirma com essa barra chegando até ali a mínima do dia, tá? Ou melhor, a mínima da barra 110, tá? Que foi o meu fundo, a minha região de fundo. Depois aparece a 9, a 10, uma tentativa de rompimento dessa região. E na 11, eu já considero que é um rompimento dessa região. Então veja, como a minha leitura estava que isso aqui era um equilíbrio, eu considero que essa barra 11 é uma boa entrada vendedora para poder deslocar o preço mais baixo, tá? Aqui era 270 pontos, então, se eu não me engano, também batia em 20% aqui dessa região. Vamos até dar uma olhada juntos agora. 1.360 pontos de range. Então, 1.360 pontos vezes 20%. Nós temos aí 272 pontos, que seria os 20%. Ele fechou aqui mais ou menos isso, tá? 256, não foi exato, mas eu também não queria perder tempo, porque eu estava na minha leitura imaginando que a partir do momento que ele rompesse essa região, ele poderia se movimentar forte, porque eu estou acreditando que ele vai furar
esse ponto de suporte que eu sempre considero importante, que é a mínima e a máxima do dia anterior. Então, eu imagino o seguinte: se eu estiver certo na minha leitura, o mercado vai se deslocar rapidamente, vai furar essa região e vai fazer novos níveis de preço cada vez mais baixos. Então, para isso, eu acho que tinha boa probabilidade de eu poder alongar o trade. Eu fiz aquela configuração minha de entrar aqui com 8 contratos. Meu stop estava aí em 385 pontos, o meu alvo inicial 290 pontos, mas eu ia esperar chegar no alvo inicial e ver se depois disso eu iria proteger ou iria alongar, tentando fazer aí um stop barra, tá? E a minha leitura aqui é ativa, né? Como vocês sabem, do gerenciamento da minha operação. Então, quando apareceu a barra 12, já frustra aquela ideia que eu tinha inicial. Porque eu penso assim, se eu estava imaginando que o preço ia se deslocar rápido para novos níveis de preço, já não poderia aparecer logo na primeira barra uma correção, diminuindo a força do mercado. E aí depois vem a barra 13, que seria uma tentativa de seguir fazendo aquele procedimento de cada vez vendedores aparecendo mais, né? Então, aparecer vendedores depois da barra 12, eu acho que é ok, acho que faz bastante sentido, só que eu quero ver depois da barra 13 continuidade vendedora. E aí eu não vejo, eu vejo a 14 uma nova pausa, tá? E aí quando eu vejo a 14 uma nova pausa, eu opto por desistir dessa operação, eu saio aqui da operação, estopando ela, tá? Até eu estava trocando uma ideia aqui com meu amigo Vini, um trader também, um ótimo trader, Vinícius, do canal VL Trading. Então, se você não conhece, eu recomendo até se inscrever no canal dele, acompanhar. É um ótimo trader. Nós estávamos conversando sobre isso. Eu estava dizendo para ele a minha frustração de eu sair aqui antecipado e ver depois o mercado indo até o meu primeiro alvo e depois indo até onde eu imaginava que poderia ir, que era mais ou menos 600 pontos aqui para baixo, tá? E aí ele até me lembrou de uma coisa certa, diz, olha, você já fez backtest, você já fez na conta real, você vem tendo um histórico que você sabe que no longo prazo é positivo esse gerenciamento. Então não é bom nem ficar frustrado. E de fato, realmente, às vezes só falta alguém comentar e a gente lembrar e dizer, não, com certeza, o que eu fiz é correto, e aí o que eu tenho que fazer, já que a minha leitura segue correta, tá? E quando apareceu aqui a barra 15 fechando aqui abaixo, eu acredito que a minha leitura inicial de que o preço iria se deslocar cada vez mais baixo fazia sentido, então eu entrei vendendo de novo. Aqui eu não posso hesitar, se eu já imaginava que o preço seguiria para baixo, eu tenho que entrar de novo, se é o caso, tá? Então eu entrei de novo com a mesma configuração, 385 pontos de stop, alvo inicial de 290 e fazendo um gerenciamento barra, principalmente a partir do momento que chegar no meu alvo, tá? Então, veja a 16, a 17, a 18, tudo isso pressão vendedora. Veja que a gente está se deslocando da média móvel de 9, a média de 20 está longe. Então, até tem um pouco de comportamento aí de estar um pouco esticado, mas como são barras pequenas, se deslocando cada vez mais baixo, né? Eu estou vendo aqui, ó, topo mais baixo e fundo mais baixo. Então, é uma característica ainda de pressão vendedora, tem que manter o trade. Aqui, ó, o meu alvo inicial era naquela primeira linha verde, então foi mais ou menos onde chegou na barra 18. Depois disso eu vejo o mercado fazendo a 19 e a partir daqui eu tenho que começar a ficar mais criterioso sobre proteger o trade no 0 a 0, estopar no meu alvo, né, de 290 pontos, que era o alvo inicial, ou tentar alongar o trade até que o mercado me mostre sinais de vendedores, tá? Só que o que eu estou vendo aqui? Estou percebendo que cada vez mais aparecem sombras. E na barra 19 ele já faz um comportamento um pouquinho diferente, que é fazendo uma máxima mais alta do que a barra anterior, apesar de fazer também uma mínima mais baixa. Isso que é? É uma barra externa, né? Uma outside bar. Uma barra externa tem um padrão de equilíbrio em tempos gráficos menores. Então eu vou ficar muito mais atento. Quando a gente começa a ver correção profunda, eu digo que eu tenho como alvo uma nova mínima. Quando eu tenho equilíbrio, eu sei que o mercado vai se deslocar até mais ou menos 50%. Então, eu sei que em tempos gráficos menores, isso aqui está se formando algo assim, mas nos 5 minutos eu ainda não tenho necessidade de sair antecipado. Depois disso, eu vejo a barra 20, fazendo uma nova tentativa de fazer o fundo. Agora ele não faz um novo fundo, né? Então, ele tem uma mínima mais alta e eu tenho também agora uma máxima mais alta. Então, veja como o comportamento vai mudando, né? E esses sinais aqui é o suficiente para eu poder optar por antecipar minha saída. Então, quando apareceu a barra 21, esticando, fazendo uma nova mínima,
e deixou um pequeno corpo naquela região ali, depois dos sinais anteriores, eu optei na barra 22, quando ele fez uma nova mínima e ficou ali um tempo parado, tá? Porque essa barra 22 aí demorou um pouco ali na nova mínima, eu já percebi que aqui era o suficiente, eu já tinha andado aqui 430 pontos, já estava distante 149 pontos, estava distante do meu alvo inicial, então já fiquei satisfeito e encerrei a posição aqui. Depois disso, o mercado ali, quando estava faltando 1 minuto e meio, mais ou menos, reverteu, a barra 22 fechou como uma barra externa, e agora eu tenho aqui, ó, como sinal, tá? Eu tive uma barra externa aqui na 19, uma barra externa aqui na 22, chegando próximo da média de 9, então eu tenho agora características que me indicam que o mercado está fazendo correção profunda a partir de agora da 22, tá? Por mais que eu não tenha duas barras sequenciais compradoras, o fato de ele ter feito uma correção mais profunda do que as outras não eram nem barras compradoras, eram pequenas barras vendedoras. Agora eu tenho uma correção que eu considero mais profunda, tocando na média de 9 praticamente. Então depois disso aparece a barra 23, a 24, a 25 acelera até uma nova mínima, padrão normal de um desequilíbrio fraco, tá? Que é o que eu estou considerando que o mercado está fazendo aqui. E aí depois disso o mercado fica na 26, 27, sem fazer uma nova mínima, me dando cada vez mais sinais de que essa região aqui pode ser uma região onde nós não vamos ver, por enquanto, vendedores vendendo mais baixo, tá? Então, se isso acontece, eu já tenho aqui uma correção profunda, ou o mercado vai começar a fazer correções mais profundas, ou o que eu acho que é mais provável, após a correção profunda, ele vai começar a equilibrar nessa região, formando um TTR aqui, antes do mercado decidir se ele vai reverter o movimento ou se ele vai ter força para fazer mais uma perna vendedora, tá? E agora, ó, acontece mais ou menos aquilo que eu estou esperando pelo price action, tá? Que é, eu tenho aqui a configuração de uma correção ainda mais profunda, tocando na média de 20, o mercado equilibrando aqui nessa região, e agora dando sinais aqui de que possivelmente ele pode fazer uma reversão. Mas a gente tem que ficar atento, né, nesse caso, às próximas barras que vai acontecer aqui, até mesmo pelo horário, agora meio-dia 46, geralmente o mercado fica mais parado nesse momento, né? Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai equilibrar aqui em cima ou se ele realmente vai iniciar um movimento de reversão. Certo, pessoal? Então, aqui em negociação, relatório de performance. Na conta simuladora eu não tenho nada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E na conta que eu mostro todos os dias aqui no canal, a conta 144, eu finalizo o dia de hoje. 44, finalizo o dia de hoje com R$ 725,33. Então, o primeiro trade eu abandonei com 10 pontos. Ele chegou a dar 245 pontos contra, 125 pontos a favor. O segundo trade eu abandonei com 450 pontos. Ele chegou a andar 480 pontos a meu favor antes de eu sair. Ele andou apenas 80 pontos contra, mas eu fiquei satisfeito já com isso aqui, tá? Veja que eu entrei às 10h15 e foi finalizar somente às 10h48. Então, um trade que para os padrões aí de scalp que eu faço foi um pouco mais longo, tá? Então, aqui nos gráficos, gráfico de patrimônio do dia de hoje, gráfico de operações, 2 trades realizados. Certo, pessoal? Diga nos comentários como foi o seu dia de hoje. Eu espero que você tenha conseguido operar bem, que tenha conseguido um bom movimento. Caso não tenha conseguido, não foi tão simples assim, do meu ponto de vista, de fazer entradas, né? Principalmente para quem ficou com algum viés comprador depois do último movimento de ontem. Então, vamos só refletir, dar uma olhada hoje, depois que encerrar o mercado, analisar o que poderia ter feito diferente, ou se fez tudo de acordo com a técnica, aí não tem nada o que mudar, porque dependendo de cada técnica aparecem oportunidades diferentes, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso além de ajudar meu canal, mostra que vocês gostam do conteúdo que eu faço aqui, e se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço de day trade aqui no canal, beleza? Fique agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.